Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a esse podcast, o podcast da Igreja Batista em Mutondo, e nós estaremos dando continuidade nesse novo episódio à série de mensagens que temos assim aplicado em relação a discipulado. Na primeira ocasião que eu pude compartilhar a mensagem, falei sobre o único caminho para o discípulo. Depois, na semana seguinte, nós pensamos sobre libertos pela verdade. E hoje, o nosso tema traz como a vida do neonascido. Pensaremos então nesse sentido e eu convido você para nos aprofundarmos nessa reflexão. Primeiramente, quando digo neonascido, vou esclarecer algumas coisas referente à palavra aqui utilizada. Esse prefixo neo, embora não seja muito comum, é um prefixo bem conhecido da nossa língua. Temos algumas palavras que fazem o uso desse prefixo, por exemplo, neologismo. Outro exemplo também, mais precisamente no estudo da Bíblia, quando vamos falar, tratar de algo referente ao Novo Testamento, nós dizemos que é algo neotestamentário. Então, neo nada mais é do que novo. Então, a vida do neonascido seria também entendido como a vida do novo nascido. Então, explicando essa parte do título e pegando, assim, evidências das Escrituras a respeito dessa nova vida, nós temos dois exemplos do apóstolo Paulo. Um se encontra em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." A segunda o texto que eu separei fala sobre essa nova vida, é Paulo, mais uma vez, dizendo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20. Assim diz o texto: "Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Essa ideia do novo nascimento, de nos tornarmos uma nova pessoa em Cristo Jesus, é a ideia trazida então no Novo Testamento, tanto apresentada por Jesus Cristo, como veremos no nosso texto base dessa mensagem, que é João 3, e também através dos escritos do apóstolo Paulo, em que, como observamos desses dois exemplos, trazia essa necessidade, dessa evidência do novo eu, desse resultado do novo nascimento. E aí, como eu citei o texto base, nós assim colocaremos a nossa reflexão, o nosso pensar no texto de João, capítulo 3, versos de 1 ao 8. Vamos fazer uma leitura então nesse instante e depois a gente caminha nas compreensões. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele." Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?" Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo." Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, a primeira coisa que destacamos aqui nessa perícope é o ver e entrar no reino de Deus. Ver e entrar no reino de Deus. Uma primeira característica dessa vida do neonascido é poder ver e poder entrar no reino de Deus. E nós vimos isso precisamente nos versos 3 a 5, onde Jesus, respondendo a Nicodemos, diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
E depois no verso 5 Jesus ainda diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Calvino, sobre esse novo nascimento, vai dizer: com a expressão nascer de novo, Jesus quer dizer não o conserto de uma parte, mas a renovação de toda a natureza. Daí se segue que nada há em nós que não seja imperfeito. Então, assim como Calvino revela, a partir dessa fala de Cristo Jesus, ele diz que essa renovação não é a renovação de uma parte, não é o novo nascimento de uma parte de nós, mas de toda a natureza. E sobre o texto que vimos, mais precisamente os versos de 3 a 5, Jesus apresenta essas duas realidades desse novo nascimento, de ver o reino e de entrar no reino. Sobre ver o reino, nós podemos entender ver como perceber e logo perceber como constatar como real. Quando nós vemos um objeto, nós conseguimos percebê-lo e logo dizemos, ele é real, ele existe. Então, o neonascido, primeiramente, ele percebe o reino de Deus como real. Essa é a primeira característica do discípulo de Jesus, que experimenta essa vida desse novo nascimento. A outra coisa que é utilizada a outra palavra é entrar. Entrar a gente pode entender como fazer parte, viver nessa nova realidade. Em segundo, esse neonascido, ele torna-se parte do reino, pois a partir do momento que ele nasce de novo, ele nasce agora na família de Deus, onde Deus é o seu pai e ele se torna um filho de Deus, como Romanos 8,14 vai dizer o apóstolo Paulo mais uma vez, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a primeira característica que a gente vê do neonascido e do discípulo é que ele vê e entra no reino de Deus. E aí, segundo, podemos observar no verso 6 e 7 que vivos pelo Espírito. O neonascido, ele vive pelo Espírito. O verso 6 e 7 vai dizer, simplesmente Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus ali no diálogo com Nicodemos, apresentando essa doutrina da regeneração, Jesus vai dizer que o que nasce na carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E então, ele baseia essa nova vida que esse discípulo tem a partir dessa renovação, dessa regeneração, desse novo nascimento. Daí a gente consegue compreender por que naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana da cidade de Sicar, frente ao poço de Jacó, em João 4, de 23 a 24, Jesus vai dizer àquela mulher, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu me colocava diante desse texto, vi uma confusão para mim, para a interpretação. Porque eu olhava e assim, como assim os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? O que seria espírito em verdade? E muitas vezes eu tentava explicar o espírito em verdade como algo de fato verdadeiro e espírito como algo espiritual, como algo espiritual na nossa percepção, na nossa concepção, na nossa ideia de levantar as mãos, de falar palavras pertinentes ao Evangelho, como glórias e tal. Mas a verdade é que, para entendermos esse capítulo 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, precisamos entender o que Jesus já coloca nesse capítulo 3, que estamos de João, no diálogo dele com Nicodemos. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que, a partir do novo nascimento, nós então nascemos do Espírito e aí sim somos Espírito. E aí, nessa nova realidade, conseguimos então adorar em Espírito. Porque antes só conseguiríamos adorar, entre aspas, pela carne. E essa é uma coisa que a gente não precisa aqui destacar, mas é algo que acontece. A adoração, entre aspas, pela carne. Mas o verdadeiro adorador, ele adora pelo Espírito.
ele adora no Espírito. Por isso que Jesus diz àquela mulher que mas vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ainda fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração que agrada a Deus, a adoração do verdadeiro discípulo, é uma adoração em espírito. Ou seja, essa adoração é fruto dessa nova natureza do neonascido, que, como Calvino colocou, é uma mudança completa, da sua natureza completa e não parte. Não é que agora o discípulo de Jesus ele tem uma parte que adora a Deus, mas ele todo adora a Deus, porque ele já não é mais carne agora, ele é espírito. E aí a gente se lembra do que vimos no outro encontro, quando percebemos libertos pela verdade. E a liberdade que vimos ali do texto era referente à escravidão. Não somos mais escravos do pecado, fomos libertos pela verdade, que é Jesus. Então, libertos do pecado, libertos da carne e agora vivos pelo Espírito, assim adorando a Deus em espírito e em verdade, como Deus que é Espírito, assim recebe essa adoração. Então, nós chegamos ao terceiro ponto, terceira característica, terceira coisa que observamos a respeito dessa nova vida, que se encontra em Gálatas 5, de 17 a 25. Saindo um pouco do texto base nosso, que está em João 3, agora vamos para Gálatas 5, de 17 a 25. Paulo vai dizer àqueles irmãos ali: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O apóstolo Paulo, mais uma vez agora, em uma outra carta, trazendo mais uma verdade sobre esse novo nascimento, sobre viver no Espírito. E aqui ele traz esse fruto do Espírito versus obras da carne. E é interessante observarmos, e como bem destaca Donald Guthrie em seu comentário às a carta aos Gálatas, sobre esse trecho, ele diz o seguinte, que obras são resultado de um esforço humano. O apóstolo Paulo utiliza bem essa palavra porque essas obras são esse fruto da carne, são essa consequência da carne, melhor dizendo. E aí ele faz esse outro lado, ele se liga com essa questão do fruto, em dizendo que o fruto ele não é um resultado humano, não é um resultado de esforço nosso. A obra sim, porque a obra fazemos com nossas mãos, mas o fruto é gerado em nós. E aí, sobre o fruto, o Donald Guthrie ele ainda vai dizer que o fruto aqui ele está no singular, ou seja, não tem como nós adquirirmos ou exercermos determinada característica aqui que ele coloca do Espírito e eliminarmos outras, porque é um fruto só. Não tem como pegarmos o amor e deixarmos a paz de lado. Não tem como pegarmos a bondade e deixarmos a mansidão ou temperança de lado. Então, ele observa isso de uma forma muito sábia, que existe aqui um emprego do singular, o fruto do Espírito. E sobre esse fruto, certa vez eu ouvi uma ilustração que é muito válida para entendermos como que poderíamos visualizar isso. Então, imagine que esse fruto seria uma tangerina. Então, quando temos a tangerina, a gente descasca essa tangerina, ela é composta por diferentes gomos. Mas
o conjunto desses gomos forma uma tangerina. Se você pegar um gomo desse, ali não está a tangerina, ali está um gomo de tangerina, porque a tangerina é um fruto, mas composta por diferentes gomos. Aplicando a essa colocação do apóstolo Paulo, do fruto do Espírito, nós observamos que esse fruto do Espírito é como se fosse essa tangerina. E cada gomo desse fruto seria como se fosse o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. E então a gente observa que não dá para a gente comer a tangerina deixando alguns desses gomos de fora. Só comeremos a tangerina por completo quando assim consumirmos todos os seus gomos. E aí sobre esses frutos, a gente vê brevemente, sobre o amor. 1 João 4, 7, 8 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é o amor. João coloca aqui essa questão do amor como essa característica extremamente evidente do neonascido, do discípulo de Jesus, daquele que assim tem o fruto do Espírito em sua vida. A outra coisa é referente ao gozo ou alegria. O crente, ele é alegre por diferentes motivos. Ora, porque vive de fato algo feliz, outrora ele é alegre porque se lembra da sua esperança em Cristo. E em outros momentos ele é alegre porque ele persegue as pequenas alegrias de sua vida, sabe? Como encontrar algo que estava perdido, como receber um abraço da pessoa que ama, como perceber ou receber um sorriso de uma pessoa, mesmo que seja estranha. Então são essas pequenas alegrias, porque o crente, o verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus, ele consegue perceber isso à sua volta. Outra coisa interessante é sobre paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A paz é a tranquilidade de quem acredita. Outro gomo desse fruto é a longanimidade, que pode ser entendida como perseverança. O novo discípulo, o novo nascido, o discípulo de Jesus, ele é perseverante nessa palavra. Ele é bom, ele tem bondade, benignidade. Gálatas 6, 9 a 10 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Temos também fé, ou em algumas versões vai dizer fidelidade, honrar os compromissos, ter palavra. Aqui, essa questão da fé pode ser aplicada também à nossa vida de um com o outro. Depois, mansidão. Temos Mateus 5,5 dizendo Jesus, no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E depois temos a temperança, o domínio próprio, que é o autocontrole, é o frear da língua quando necessário, é o controlar os impulsos, é o aquietar-se antes de proceder palavras ofensivas e desnecessárias ou realizar atitudes descontroladas e desnecessárias, evitáveis. O domínio próprio. Então, todos esses gomos, eles resultam no fruto do Espírito. Não dá pra gente pegar um gomo desse e viver. Não dá pra gente dizer que tem amor, mas a gente não é manso. A gente se irrita com facilidade. Não, o fruto é um só. Logo, ele deve ser representado com todos os seus gomos, com toda a sua composição. Por último, pegando o versículo 8 como base, de João 3, nós temos: o vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Uma vida leve. Aqui, se fôssemos observar no contexto mais original, a palavra ou sopro, ou vento, ou espírito, ela vem de uma mesma palavra hebraica, de uma mesma palavra grega. A palavra hebraica é ruá, que pode significar ou sopro, ou vento, ou espírito. E no grego nós temos a palavra pneuma, que também pode significar ou sopro, ou vento, ou espírito. Então Jesus aqui faz um jogo de palavras com Nicodemos. O vento sopra onde quer. A gente poderia interpretar como o espírito sopra onde quer. E aqui ele coloca e faz esse jogo de palavras justamente para trazer a Nicodemos ali essa relação entre o espírito e o vento. E aí, trazendo assim então uma característica interessante do neonascido, como muito bem colocado pelo pastor André Michelin, dizendo que esse
esse neonascido, né, o novo nascido, ele tem uma vida de leveza. Então, o que será que tem pesado a sua caminhada, irmão? O que tem pesado os seus passos, te impedido de fazer algumas coisas que Deus tem te levantado ou tem incomodado você para fazer? Talvez essas coisas estejam pesando você. E o novo nascido, ele tem uma vida de leveza, uma vida leve. Então, carece de ter essa vida como se o vento pudesse soprá-la para onde bem entender. E o vento pode ser entendido como espírito, como colocamos aqui as palavras originais. Então, seria aonde o espírito mandar, nós temos que ser leves para sermos conduzidos por ele. Espero que você tenha compreendido essa palavra, que ela tenha encontrado morada no seu coração. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Seja um discípulo de Jesus e faça discípulos. Hoje nós percebemos essa nova característica desse vivendo, né, como discípulo, vivendo essa nova realidade, dizendo que a vida do neonascido, as características dessa nova vida, que você venha a ser de fato um neonascido, não em parte, mas como um todo, não apenas como gomos de tangerina, mas como um fruto inteiro, uma tangerina inteira, para então ser essa representação de Cristo Jesus nessa terra. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um grande abraço aqui do irmão Eric para você. Um grande abraço.